nosso Clínica da Alma para você, para abençoar a sua vida. E eu quero que você pegue seu papel e a sua caneta, é isso mesmo. Por quê? Para você anotar aí os telefones para você ligar pra gente. É isso mesmo, liga, fala ao vivo, deixa a mensagem que a gente vai ler aqui ao vivo também. Então, no 31 3209 3301, opção 1. 3209 3301, opção 1. Você liga, deixa a sua mensagem. Eu vou ler a sua mensagem aqui. Vai ser um grande prazer, né? Compartilhar ali o que você está vivendo. Seja alguma dificuldade, estamos aqui para realmente caminhar ao seu lado. Seja para dar um testemunho de bênção também, queremos, porque vamos edificando aí um ao outro. Ou você pode falar ao vivo, 3253-3320. 3253-3320, você vai ligar e vai falar ao vivo aqui, porque os nossos queridos pastores já estão aqui. Ei, Pastor Carol. Rogerão. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom que você está aqui. Amém, obrigado. Pastor Rogerinho, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Que bom que o senhor está aqui também. E Pastor Guerra, quantos, pastor? Não, hoje 3 para ser. Ah, dá mais hoje, Dá pastor. Não mais precisando de 3. mais. Dá, então, 7 para você. Que bom, pastor. Isso nos motiva Com muito. certeza. E, gente, estamos falando aí sobre questão de paternidade ou nós já mudamos o tema? Não, hoje nós vamos falar sobre o tema sobre o pecado, né? Todo pecado traz consequências, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. Entendi. Nós fizemos a paternidade, acabamos foi... Terminamos ontem. Ontem, né? Por porque isso ontem foi o Serginho. Ontem não era eu, aí Isso. por isso que eu falei. Ainda estava vinculado ou não. Gente, todo pecado gera consequência. Qual que é o texto básico que nós vamos temos usar, aqui pastor? Gênesis de 13 a 19. Gênesis Eu 3. queria, antes de ler aqui, mandar um abraço para Eliane, Manda. que é um amigo que trabalha na lanchonete lá perto da gente. Que bênção. E ontem eu cheguei lá e falei assim, você parece com o rapaz da Rede Sul. Olha, pastor, você viu? Eu falei, não, com não um rapaz. pareço, não é. Gracinha. Eu gostei do rapaz, né? Melhorou bem. O senhor é muito jovem. Vou até mandar 2 para ela aqui pelo rapaz. Mas, né, que Deus abençoe. Ela está sempre acompanhando a gente. Amém, aqui, que bom. firme lá, né? E nós vamos ler Gênesis de 13, né? Gênesis 3. De 13 a 19. Então vamos lá. Tá? Então vamos lá. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então nós vemos aqui a consequência aqui de Adão, que foi avisado que não era, né, para comer daquele fruto. Isso. E todos nós sabemos quando erramos e somos avisados, estamos cientes do pecado. E sabemos também que o pecado gera consequência. E muitas vezes, mesmo assim, as pessoas pecam, erram, né, e depois vêm lamentar pela consequência. Não é isso aí? E muitas vezes a consequência é muito pesada. Traz um peso muito grande para a vida da pessoa. Então a gente tem que cuidar, observar a Escritura, né, andar dentro dos preceitos de Deus, não é? E deixar que as coisas fluam na vida da gente. Vigiar, né? Vigiar e orar.
É certo? verdade. Não é? Eu acho que nós temos que E eu fico vigiar. até pensando, né, pastor? Porque pecado não é ruim, né? A consequência dele é que é, né? Porque se fosse uma coisa ruim de praticar... Ninguém faria, né? Ninguém faria. A gente não teria problema com o pecado. Exatamente. Não é mesmo? É a questão da relação Porque do quando você pecado, peca, você satisfaz sua carninha. do pecado e a Então tentação. você né? gosta, né? Só é tentação porque é bom. Se não fosse bom, não era tentação. É verdade. né? Então, o pecado, na realidade, acaba sendo alguma coisa boa, entre aspas. Isso. E é Uma exatamente ilusão, né? nesse aspecto, salientando as coisas boas, que Satanás usou para tentar Eva ali no Éden. Então, ele coloca aquilo que havia de positivo, né? Bom para, bom para, bom para. Então, agradável aos olhos, bom para comer e desejável para dar entendimento. Então, ele ressaltou as vantagens, as coisas boas. E aí, quando você foca naquilo que dá um prazer momentâneo ou naquilo que é o bom, pelo menos naquele momento, aí aquilo se torna uma tentação. Porque quem não quer o bom? Claro. Né? Todo mundo quer o bom. Né? E aí... Só que o bom é inimigo do ótimo, né? Exatamente. E o bom te leva, algumas vezes, a pecar. É verdade. E pecando gera consequências. Nesses dias, Carol, a gente está querendo trabalhar alguns princípios estabelecidos por Deus e que, por serem princípios, eles não mudam de acordo com o tempo e não mudam de acordo com o lugar. Né? Então, a gente não pode relativizar um princípio. Princípio é princípio. É absoluto, né? Exatamente. E esse é o primeiro princípio que a gente quer trabalhar durante esses próximos dias. De que o pecado, que é um ato de desobediência, ele vai gerar consequências. E, normalmente, ele vai gerar consequências em todas as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente com essa atitude de pecado, ou com esse ato de desobediência. E esse texto de Gênesis capítulo 3, ele é muito específico. Quando a gente olha lá atrás, nós vamos ver que Deus deu uma ordem para Adão. Então Deus deu uma ordem específica para Adão. Adão comeu o fruto que não era para comer, induzido pela mulher que também comeu o fruto que não era para comer, que foi tentada por Satanás através da serpente, que sabia que Deus tinha dado uma ordem, porque quando Satanás vem para tentar, ele já coloca a dúvida. Não é assim que Deus diz? Então ele sabia que Deus tinha dito. Certo. Então, nesse contexto, nós vamos ver que um ato de desobediência, mas várias seres, né, vamos dizer assim, não só pessoas, mas várias seres que estavam envolvidos. Certo. E todos eles recebem uma consequência daquela atitude de desobediência. Então Deus começa a tratar com a serpente, logo no capítulo 14, no verso 14, né? Ele trata com a mulher, Isso. ele trata com o homem. Isso. Então ele trata com os três indivíduos, né? Ou os três seres que estavam envolvidos de uma maneira direta naquela situação. E é muito interessante que ele não se limita a isso. E é uma outra consequência. Ele fala que por causa, né, do pecado de Adão, a terra também estava sendo contaminada. Então, e aí é uma coisa muito interessante, muitas vezes a gente não leva isso em consideração. O que a terra tinha a ver com aquilo? Né? Ela foi simplesmente o palco, o cenário onde tudo aconteceu. Mas por causa de Adão, por causa da desobediência de Adão, a terra também foi amaldiçoada. Então ela passou a produzir gardos e abrolhos, né? Então eu imagino que se ela passou a produzir naquele momento espinhos, então ela não produzia espinhos até então, só passou a produzir como uma consequência
do pecado do homem ali naquele lugar. Então, Certo. olha bem, um ato de desobediência Olha a consequência que gerou gerou. várias consequências Verdade. e não gerou consequências apenas para o homem. Deus não chegou e não cobrou apenas do homem e gerou sobre o homem consequência. Ele determinou consequências e estabeleceu, né, como uma ordenança, consequências que perduram por toda a história da humanidade. Né? E não foi momentâneo. E é nesse aspecto que eu acho que ainda entra uma outra dimensão da consequência do pecado, que é o legado que nós trazemos até os dias de hoje. É Né? Quer dizer, verdade. a terra foi afetada, né? Ou seja, a produção da terra foi afetada no aspecto da maldição, as dores de parto para a gestação, para as mulheres, e o legado que está sobre nós, o legado de Adão até o dia de hoje, né? Que é, ou seja, a nossa tendência ao pecado, ou seja, nós já nascemos em pecado, fomos gerados em pecado, então esse legado vem sobre nós, ou seja, por um ato que aconteceu há milhares de anos atrás, que até hoje está se reproduzindo, não é? E isso é muito importante nós entendermos, porque isso veio nessa questão da árvore genealógica. E aí, então, a partir daí, todos os nossos atos, tudo que nós fazemos, não é? Ele vai trazer um legado com consequência sobre a vida dos nossos descendentes, não é? Ou seja, o aspecto da questão da inclinação para o pecado, ela é automática e sintomática, mas também está relacionado com as nossas práticas pecaminosas, que vai trazer, então, como consequência, um legado também para os nossos descendentes, e além de nós mesmos experimentarmos, muitas vezes, as consequências das nossas escolhas erradas e dos nossos pecados individuais, né? Tem o como humanidade. Sim. E tem o nosso individual como pessoa, como indivíduo. Né? E muitas vezes as pessoas não têm noção, né, do estrago que vai causar para frente daquilo que ele está fazendo. Né? Ele não tem visão... Ele está pensando só nele. Só nele. Ele não tem naquela visão situação social daquilo. Não. Exato. Entendeu? Que muitas vezes, uma vez um rapaz, que ele era vice-presidente da igreja que eu pastorei, ele adulterou. E ele veio justificar comigo o pecado dele. Eu falei assim, você já viu as consequências do que você fez? Na sua família, nas casas que você entrou, nas pessoas que você orou aqui. Eu falei, você já olhou o tamanho da consequência? Ele começou a chorar. Por quê? Porque até então ele não tinha, você entendeu? Enxergado esse tamanho de consequência que ele causou. Né? E outra coisa, ele teve que entrar em disciplina e outras coisas mais sobre ele. Consequências pessoais para ele e para os outros. E coletivas, né, pastor? Família, esposa, filhos e tudo, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa ali, né, igual você falou, o pecado é bom, né? A pessoa vê aquilo ali naquele momento, ele vê no egoísmo. Isso. Eu vou saciar satisfação disso. Isso, pessoal. Mas o estrago, né? Nós vemos aqui Adão, um monte de coisa foi prejudicada além do homem ter que trabalhar e viver do seu próprio suor. Então, além dele ter uma consequência pessoal, ele ainda teve social. Prejudicou muita gente. E nós somos imputados pelo pecado de Adão. Isso mesmo. Não é? Fomos imputados. Então, até isso aí veio sobre nós, não é? O pecado. Só através da cruz é que nós vamos quebrar isso. É uma coisa interessante que o Guerra coloca, e vale a pena ressaltar, nenhum pecado ele é um ato isolado. Toda atitude de pecado, toda ação que gerou uma atitude pecaminosa, ela não é um ato isolado, ela não se resume apenas naquele fato e naquele momento. Entendi. E com aquela única pessoa. Então, por mais que seja algo
extremamente individual, uma opção, uma escolha individual, ela não fica nunca apenas na dimensão do indivíduo. Certo. Então, ela tem abrangências. Então, quando a gente para e começa a pensar, por exemplo, Eva comeu fruto. Eva poderia ter comido fruto e não ter dado para Adão. Essa é uma possibilidade, né? Mas Eva comeu o fruto, além de comer o fruto, ela deu a Adão, que também comeu o fruto. Então, há uma tendência de propagação e o pecado ele se alastra. Mesmo quando a gente para e começa a olhar apenas a situação do pecado como uma atitude e influenciando outras pessoas, nós vamos ver que essas consequências, elas vão afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós tomamos uma decisão ou um ato de desobediência a algum princípio, mesmo que não seja princípios de Deus, mas a algum princípio, certo, nós vamos, consequentemente, trazer uma influência para o nosso meio. Então, pessoas serão influenciadas, pessoas serão afetadas, e aí nós nunca vamos ter o pecado, por mais solitário que ele seja, uma atitude isolada. Eu fiquei até pensando, a gente tem até uma telespectadora que nos ligou, não quer se identificar, mas ela compartilhou a seguinte situação, que no passado ela fez muitas coisas erradas. Teve uma vida fazendo, né, as vontades, né, da própria carne, fazendo coisas que não agradam a Deus. E depois ela veio conhecer, né, Jesus. Hoje ela é uma cristã, né, assídua, frequenta, né, tem um relacionamento com Deus, mas ela compartilhou que ela vive muita tristeza, muito medo, muita ansiedade. Se isso pode ter a ver com aquilo que ela Aconteceu vivenciou no passado. anteriormente. Pode sim ter esse efeito, pode ser consequência sim dos seus envolvimentos ou de uma vida, né, que você teve no passado. Nós vamos estar falando nesses dias aqui e especificamente a partir da próxima semana, nós vamos entrar num tema que assim é um pouco polêmico, um pouco complicado, mas nós precisamos entrar nele, que é justamente questões relacionadas a maldições que foram abertas na árvore genealógica, não é? Que é chamado de maldições geracionais, maldições hereditárias, seja qual for o nome, né? Mas nós precisamos entrar nesse tema, né? Porque muitas vezes ele gera muitas dúvidas, gera questionamentos, né? Gera assim muitas vezes puxa, mas o sacrifício de Jesus na cruz, como que é isso? Mas eu já aceitei a Cristo, as maldições já não foram quebradas. Então a gente vai dentro do tempo que nós temos disponível, a gente quer trabalhar um pouco, por isso que nós deixamos assim esses dias, a partir de hoje até a próxima semana, para a gente ir falando um pouco de cada vez sobre esse tema, né? Então hoje nós estamos começando a falar sobre pecado, né? Amanhã também nós vamos entrar trazendo consequências através de um personagem bíblico, na sexta também. Então assim, para trazer uma base sobre isso, para então a partir da próxima semana a gente começar a entrar mais no detalhamento de que circunstâncias, que forma, coisas que se repetem, coisas que a gente percebe nos nossos descendentes, nos familiares, né? E isso é importante. Para a gente quebrar também na nossa vida, exatamente. Né? Não precisar viver isso. Porque o propósito aqui não é polemizar, pelo contrário, o nosso propósito aqui é trazer conhecimento para o quê? Para a gente poder se apropriar pela fé dessas situações e poder quebrar isso na minha vida, na vida dos meus descendentes, né? Ensinar a igreja, ensinar o povo a respeito disso, né? Porque o Espírito do Senhor, ele veio para justamente trazer liberdade, né? Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o propósito dessa temática que nós vamos abordar nesses dias, tá bom? Tem uma outra telespectadora que não quis se identificar, do Espírito Santo, que ela compartilhou a seguinte situação. Ela frequenta uma igreja, mas que ela tem observado que muitas vezes lideranças da igreja são muito coniventes ao pecado. Ou às vezes para não perder, enfim. Certo. Como agir em situações
assim? Porque até também se você tiver numa igreja assim, você acaba tendo uma consequência em relação àquilo? Carol, essa questão muitas vezes de que a gente acha que existe uma conivência com o pecado. Sim. A primeira coisa que eu gostaria é que a gente pensasse a respeito de nós mesmos, no sentido de que até onde realmente é conivência, até onde esse pecado está sendo tratado, ou esse comportamento está sendo tratado ou não. Entendi. Né? Porque muitas vezes a gente fica sabendo do pecado, mas não sabe o que está sendo feito para que essa situação seja uma situação tratada, que é um processo, né? Exatamente, para que a pessoa seja curada. Isso. Né? Porque muitas vezes, e a gente sabe disso, há comportamentos que não são muito simples e de serem transformados. Né? Jesus, Deus pode, Jesus já fez, o Espírito Santo habita em nós para isso, mas a realidade não é assim. Nós sabemos que em determinadas situações a gente consegue romper e ficar livre logo. Em outras situações, nós temos mais dificuldades. Sim. Então, tem pessoas, por exemplo, que vêm para o Senhor e elas fumam e bebem. Consegue parar de beber imediatamente, mas não consegue largar o cigarro. Imediatamente. Com a mesma facilidade com que ela parou de beber. Entendeu? Então, eu estou dando isso como exemplo. Então, muitas vezes a gente sabe do pecado, sabe do escândalo, e nem sempre a gente sabe aquilo que está sendo tratado nos bastidores, nos aconselhamentos, nos gabinetes, nas conversas, no discipulado. Porque o escândalo vem à tona. Correto. Né? O discipulado nem sempre vem. Isso. Então, essa é uma das questões... Na maioria das vezes não vem, né? Essa é uma das questões que a gente precisa ficar atento. Com certeza. Uma outra questão que a gente precisa ficar atento é com relação ao nosso próprio senso de justiça. Por ver o pecado ou o erro do outro e querer que aquele outro seja punido à nossa medida. Correto. Então, isso é uma outra situação que a gente precisa... E outra coisa também que está olhando de fora, né? Isso, não está dentro do problema. E nem conhece o contexto. Verdade. Né? Exatamente. Isso aí também é um problema, né? Aí tem que ver isso também. Então, aí é uma outra situação, tá certo? Tá certo. Agora, existe essa situação da conivência? Sim. Por quê? Não sei. Tá certo? Deveria existir? Não. Por quê? Porque deveria haver o tratamento, né? Deveria haver a disciplina, deveria haver ou proporcionar a cura. Nós precisamos entender que a igreja, ela é, antes de qualquer outra coisa, uma reunião de pessoas que não são perfeitas. O único perfeito é o cabeça, o resto do corpo é corpo, não é cabeça. Então, nós precisamos muitas vezes entender isso. Né? Então, amar o pecador, sim. Amar o pecado, não. Agora, há um limite, há uma linha, sabe? Muito também nisso. E a gente precisa discernir isso. Depois vamos falar um pouquinho mais dessa linha aí, pastor? Sim, senhora. Sabe por quê? A Simone dos Santos, ela quer falar conosco agora ao vivo. Ela joia. quer falar. Boa tarde, querida. Boa tarde. Seja bem-vinda. Aqui, eu tenho assistido programas seus e eu estou assistindo o tema de hoje, eu achei interessante. Eu estou com 50 anos de idade. Certo. É o seguinte, na minha mocidade, eu me envolvi com muitos homens. Certo. E isso me pesa muito. Certo. Isso traz uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu envolvi também com o pai de santo. A minha mãe era uma pessoa muito nervosa, também me levava nesses lugares. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive infância, mas assim, uma infância que sempre me trouxe tristeza. Eu me senti sempre rejeitada, uma pessoa que não conseguia uma pessoa para mim. E tudo que eu fazia
na minha vida e sempre fiz, deu sempre tudo errado. Hoje é que eu estou retomando isso para mim e eu estou vendo que as consequências das coisas estão... Eu tenho medo de ir na igreja, que eu acho que eu vou ficar doente. Eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de dormir. Eu acordo, eu olho porque eu tive um problema de labirintite, então eu sempre levanto, eu durmo com medo, eu sou insegura, eu viajo para os lugares, eu fico olhando para as pessoas, analisando por que as pessoas são felizes e eu não sou. O dia que eu vou em cultos aí na Lagoinha, do pastor Ronaldo, de tarde ou então de noite, quando eu apareço aí, eu fico olhando as pessoas, eu fico assim, por que as pessoas são tranquilas, alegres, entendeu? E eu, assim, sempre sorrindo, mas por dentro só Deus sabe o que eu passo. Entendi. Eu fiz uma inscrição agora para me participar da Clínica da Alma, Amém. porque eu queria saber se vocês acham que isso vai ser bom para mim, porque tudo no mundo que tivesse de se envolver, eu me envolvi. E meu filho está preso, tive uma filha no crack. Há 26 anos atrás eu também usei drogas. Sim. E hoje que eu tomei consciência de tudo, então, não sei se é por causa da idade, mas para mim mudou. Hoje eu tenho uma pessoa que eu fico com ela, penso em casar para poder fazer as coisas certas. Hoje eu quero fazer o certo, regularizar minha vida e ter uma comunhão com Deus. E no dia que eu vejo uma Santa Ceia, me dá uma tristeza no coração de saber que eu não posso participar pela vida que eu levo. Entendi. Vocês poderiam me instruir? Com certeza, Simone. Primeiro eu quero agradecer por você estar ligando, abrindo o seu coração, compartilhando, né? E para você continuar aí nos assistindo, que nós estamos chegando ao finalzinho do programa, faltam alguns minutos só. Mas com certeza dá para trazer uma palavra para Olha só, Simone, graças a Deus, né, porque você já nos procurou e eu agradeço pela sua sinceridade, né, você ligar e abrir aí parte da sua vida, da sua dor, né. Então, assim, se você já esteve lá no ministério e preencheu aquela ficha daquele questionário de aconselhamento, eu vou verificar, né, quando que você preencheu para a gente poder, dentro do possível, que nós temos uma demanda grande, a gente quer ser honesto com todos lá, né? Então, assim, ver a possibilidade já de tentar te encaixar num grupo para ser atendida, né, de fazer uma triagem com você. Então, assim, tenho plena convicção, não porque é a clínica, não porque somos nós, mas por causa do amor do Senhor pela sua vida, temos plena convicção que Ele quer e Ele tem poder suficiente para te curar, te libertar e você experimentar na sua vida aquilo que você tem visto na vida das outras pessoas. Então, é para você também, né? Você ser feliz, você poder sentar à mesa do Senhor, né? Participar da ceia na igreja, regularizar sua situação conjugal e você vai ver que esse peso, essa culpa vai ser arrancado de você e você vai experimentar os rios de água viva